Banalizar a taça, né? Só quem pode pegar ele era pra estar de luva. Só quem pode tocar na taça é campeão do mundo sem luva. Aí fudeu, né, já? Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, polêmicas de final e também polêmicas surpresa. Enfim, acabou a Copa do Mundo, este ritmo alucinante para jogadores, para treinadores e para jornalistas. Porque acredite, eu passei a Copa inteira sem ver meus filhos. É mentira, eu vi algumas vezes, poucas. E afinal de contas, a Copa foi justa? Não foi justa? O futebol venceu com o título da França ou seria mais legal a Croácia campeã? Para quem você torceu? Se bem que pouco importa, não vai mudar mais o campeão. É isso aí, a França chegou ao seu bicampeonato, um ciclo muito vitorioso da França desde 98 para cá, gerações diferentes, mas um futebol que subiu de patamar. Uma liga que hoje é mais cara, é mais vista, é mais valorizada, que não só exporta, mas também importa talentos. Ainda não é um primeiro escalão, mas a Liga Francesa subiu de patamar como o futebol francês e os jogadores franceses neste recorte de 20 anos. Estamos falando de uma França bicampeã do mundo, que chegou a uma outra final de Copa, e é verdade, perdeu esta final, mas são 3 finais de Copa, 2 finais de Euro com um título, portanto, não dá para ignorar o que faz o futebol francês. Hoje, quando se discute potências futebolísticas, principalmente no século XXI, você precisa discutir o futebol francês, incluindo aí um patamar igual a superior, por exemplo, do que seleções como o Uruguai e a Argentina. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Mas o início desse vídeo não tem nada a ver com o resto do vídeo, que é sabendo da final da Copa. Se foi justo, não foi justo, o futebol ganhou ou não. Vamos voltar pro foco. E o foco é o futebol venceu com o título da França. Talvez não seja a melhor história, o melhor drama, algo que cative tanto quanto um eventual título da Croácia. É natural que o mundo inteiro, fora os franceses, estivesse torcendo para a Croácia. É a saga do herói, é o drama, é a epopeia, é o roteiro improvável. E isso nos faz tender para o lado mais fraco. É natural, chega até a ser humano. Mas as análises no Polêmicas Vazias, elas são análises racionais. E a gente precisa ir além. O que fica de lição para frente, o que o futebol pode ganhar. E aí acho que o futebol pode ganhar muito mais com o título francês do que com um título croata. Repito, seria uma história maravilhosa para a gente contar para os filhos, contar para os netos e passar para frente. Até porque acho que na história das Copas seria um asterisco, seria uma exceção da exceção da exceção, um título croata, porque não é o que a história das Copas conta. Mas é ótimo que a Croácia tenha chegado até a final para mudar um pouco o eixo das discussões. Foi ótimo para a Copa ter a Bélgica na 3ª colocação depois de um projeto tão grandioso para suas categorias de base, lapidando uma geração de talentos muito forte. Então essa Copa eu acho que deu méritos a muita gente. Deu méritos ao projeto belga, méritos ao projeto inglês, que é um projeto também muito forte na base, um time campeão no Sub-20, campeão no Sub-17, um time que vai encorpando e vai crescendo e que tende a ganhar coisas lá na frente, ou pelo menos a competir mais e melhor. E é um futebol que olhou para uma Croácia determinada, entregue, que também tem uma geração muito bem lapidada, hoje com jogadores espalhados nas grandes ligas, porém que fez uma Copa menos constante, menos brilhante, até menos convincente do que a Copa da França. Lembremos aqui que a Croácia começou o ciclo com o Dalic, seu treinador, em outubro de 2017. Portanto, foi feito tudo errado e no final ia dando certo, né? Uma Croácia que foi a prorrogação em todos os mata-mata até a final, chegou botando o pulmão na ponta da chuteira, um time que chegou na final jogando um jogo a mais que a França, lembremos, porque se a gente multiplicar aqui as prorrogações, no final das contas a Croácia jogou um jogo a mais que o seu adversário na final. Então isso é tudo muito bonito, isso é tudo muito cativante, mas a gente está falando de campo e bola, de merecimento, de constância, de equilíbrio. E aí nesse ponto o campeão foi o melhor time. Por mais que na final a Croácia tenha sido em volume até melhor que a França, a gente está falando de um time que passou dos 60% de posse de bola, que finalizou muito mais vezes que o time francês, porém acertou menos o alvo. E aí quando a gente fala de equilíbrio,
de distribuir melhor os seus talentos, de ser um time mais preciso e de ter mais controle da situação, porque a França em momento nenhum do jogo perdeu o controle. A verdade é que a França em momento nenhum da Copa perdeu o controle dos seus jogos, nem quando tomou a virada contra a Argentina naquele jogo aleatório das oitavas de final, como em alguns momentos foi essa final de Copa do Mundo. Porque convenhamos, o que o Lloris fez na final não existe, né? Tudo bem que ele fez porque o jogo já estava 4-1, mas ele quase que entrega o ouro e talvez o Lloris, com aquela cagada monumental e mundial, tenha perdido a luva de ouro, ou seja, o prêmio de melhor goleiro da Copa, que foi por Courtois, diga-se de passagem, um prêmio justíssimo a um goleiro brilhante durante a Copa do Mundo e que terminou em terceiro lugar e não foi para a final da Copa por um detalhe. Inclusive, jogou muito na semifinal contra a própria França. Mas voltando à Croácia. A Croácia acertou menos o alvo. A Croácia, no final das contas, assustou até menos o Lloris, né? O Lloris, desta vez, não foi obrigado a fazer defesas tão importantes como já havia sido obrigado a fazer contra a Bélgica, contra o Uruguai. A França fez uma Copa de controle absoluto, um time que protege muito bem a frente da área. Contra a Croácia nem tanto, né, porque teve que bloquear alguns chutes, sofreu em alguns momentos com o Rakitic, com o Modric, com o Perisic, que fez uma Copa espetacular. O Perisic jogou demais na Copa do Mundo e, óbvio, nós falaremos mais na frente de Modric, mas precisamos falar de Perisic. É claro que eu não vou dar um voto cult alternativo aqui e dizer que o melhor da Copa foi o Perisic, mas ele jogou demais. E depois do Modric, ou até no mesmo patamar do Modric, o Perisic foi fundamental para essa campanha maluca da Croácia. Uma campanha que foi um pouquinho deturpada, né? Uma primeira fase com 100% de aproveitamento, mas o seu grande jogo foi mesmo contra uma Argentina que era mole para todo mundo, né? Tanto que o grande jogo da França também foi contra a Argentina, então isto não é coincidência. O grande jogo da Islândia também foi contra a Argentina, enfim. Todo mundo deitou e rolou em cima da Argentina na Copa do Mundo. Mas a Croácia no mata-mata teve enorme dificuldade, ficou a isso aqui de ser eliminada pelo menos 2 vezes. Enquanto isso, a França foi nadando com muito mais tranquilidade, porque, repito, é um time extremamente físico no meio-campo, que protege muito bem a sua frente da área. 2 laterais que são zagueiros de origem, que fizeram uma grande Copa, o Hernandes e o Pavard. O Pavard, inclusive, se apresentando até para o mundo, muita gente não conhecia o Pavard, o Hernandes também fazendo uma Copa extremamente constante, e um Titi e Varane naquele controle espetacular que eles já apresentaram na temporada, né? O Varane jogando pelo Real Madrid, um Titi jogando pelo Barcelona, inclusive um Titi foi mais zagueiro que o Piqué durante a temporada, e o Varane nem se fala, né? Foi um zagueiro espetacular na temporada do Real Madrid. Pausa rápida para a nossa dica cultural que tem a ver com França, hein? Inclusive é uma dica repetida, eu já falei aqui sobre este documentário, mas como a ocasião pede, não custa repetir a dica. Está no Netflix, um dos grandes documentários que eu vi recentemente, chama-se Le Bleu, fala sobre a seleção francesa, mas em qual recorte? De 96 até 2016, mostrando o quanto a miscigenação da seleção gerou ótimos resultados, mas quando os resultados não vinham, como isso também gerou problemas e como a seleção francesa representa um pouco da tensão política do país, pelo menos entre 96 e 2016. É claro que agora o documentário precisa ser atualizado, porque você tem um capítulo enorme na história do futebol francês, mas tem no Netflix, é fácil de assistir, é um documentário extremamente bem dirigido, com imagens absurdas e que vai além do campo e bola. Le Bleu vale a pena, é repetido, mas com justiça. E voltando a falar de justiça, por que eu falo da França? A França deixa o recado de que o projeto foi premiado, porque em 2014 o time cai nas quartas de final, perdendo para a campeã Alemanha, num jogo com detalhes. De lá para cá você tem pelo menos 1/3 do elenco nesta Copa de 2018, e de lá para cá uma seleção que se incorporou, que só melhorou porque ganhou, por exemplo, Mbappé e Kanté, talvez 2 dos melhores jogadores da França, seguiu tendo o Griezmann extremamente importante, envolvido em gols em basicamente todos os jogos que disputa de alguma maneira, ou dando um passe-chave, ou dando uma assistência, ou fazendo um gol. Teve um Pogba ainda mais maduro, lembrando, o Pogba foi eleito o craque jovem da última Copa do Mundo, nesta edição foi o Mbappé, e para reforçar, isso não é o prêmio revelação, este prêmio não existe, é o prêmio craque jovem da Copa, ou seja, o melhor jogador até 21 anos. Em 2014 foi o Pogba,
em 2018 foi o Mbappé, 2 prêmios absolutamente justos. O curioso é que o Pogba ganhou sendo eliminado nas quartas de final, né? O Mbappé ganhou vencendo a final, para muitos inclusive merecia o prêmio de craque da Copa. O problema é saber se ele foi o melhor da França, né? Porque para muitos foi o Griezmann, o prêmio no final acabou indo para o Modric e já já a gente chega nele. Então o ciclo da França foi muito mais forte, constante, talentoso, com renovações importantes, ou seja, com ganhos na equipe, ao contrário da Croácia, que teve mudança de treinador, teve resultados menos impactantes e muito menos renovação, né? Um time que a gente não sabe, por exemplo, como chegará na próxima Copa do Mundo, porque talvez o ciclo para muitos aí tenha se encerrado. A França não. A França, esta seleção campeã, eu diria que uns 80% desse elenco chegarão na Copa de 2022, porque você tem muito jogador jovem aí, incluindo o Griezmann, que não é um garoto, mas chegaria na Copa de daqui a 4 anos com 30 anos, com 31, o que deixaria o Griezmann em condições totais de ainda liderar uma França para defender o título. Isso sem contar com Varane, que lembremos, chegou lá atrás ao Real Madrid com só 19 anos, Mbappé, Kanté, Pogba, ou seja, o ciclo da França para a próxima Euro e para a próxima Copa está todo desenhado. E o título premia isso e mostra que a lapidação de talentos, o garimpo de talentos francês está no caminho certo, porque nenhuma seleção em 20 anos conseguiu a constância com que essa França se estabelece nesse momento no patamar do futebol mundial. É claro que não é uma camisa pesada como a do Brasil, é claro que não é uma camisa pesada como a da Itália e Alemanha, por exemplo, mas hoje podemos discutir se a camisa da França tem um peso que se equipara, por exemplo, ao Uruguai e Argentina, como eu já citei. E no século XXI, não tenho nenhuma dúvida, é uma camisa que pesa mais do que essas duas, até porque a Argentina não ganha nada desde o século passado, né? De 1993, o Uruguai ainda conseguiu beliscar aí uma Copa América, conseguiu chegar em terceiro lugar de Copa, enfim. Mas a França não dá mais para ser ignorada, portanto acho que o futebol vence do ponto de vista da meritocracia, do ponto de vista técnico, se a gente for analisar friamente, a Copa do Mundo está entregue em ótimas mãos. Pode não ter sido uma seleção encantadora, mas esse não é o modelo de jogo dessa França. Você cobrar dessa França um tic-tac, um jogo envolvente, é você ignorar o estilo deste time, o estilo desses jogadores e principalmente o estilo do seu treinador. O Deschamps, para muitos lá, é o Dunga francês, né? E é claro que ele não é chamado de o Dunga francês, mas ele é tido e havido muitas vezes como um cara conservador, pouco ousado, que segura algumas peças. A gente viu, por exemplo, o Mancini, quando treinou o Manchester City, ser criticado assim. Ele tinha peças para fazer uma máquina muito mais agradável de se ver, mas mesmo assim conseguiu seus resultados. O Deschamps é a mesma coisa. Então, você sentar para ver a França e achar que vai ter espetáculo é pedir uma coisa e acabar vendo outra. Então, a culpa é de quem projeta nesta França um time envolvente, que vai dominar o adversário em todos os jogos. Não é. A França é o jogo do risco mínimo ou do risco quase zero. E desta forma, a seleção bate campeã do mundo, como por exemplo bateu o Brasil de 94. Era um time extremamente equilibrado, que tinha 2 jogadores para decidir na frente, Bebeto e Romário, um meio que basicamente protegia a defesa e uma defesa que praticamente protegia o Tafarel, lembrando aquele time que foi campeão tomando só 3 gols. Essa França tomou mais gols, mas tomou alguns gols bem aleatórios, né? Como eu já falei algumas vezes aqui nos Polêmicas Vazias especiais de Copa. Os gols que tomou contra a Argentina, acho que são completamente fora da curva. E hoje, pelo menos, o segundo gol do Mandzukic é um gol que o jogo já está ali se caminhando para sua decisão e o Lloris apronta o que aprontou. O gol do Perisic não, é mérito total do time da Croácia. Bem, pausazinha rápida para a nossa polêmica aleatória que eu respondo lá no final do vídeo. O que foi mais marcante nessa Copa do Mundo, hein? Um canarinho pistola ou a presidente da Croácia, a gloriosa Kolinda? Essa é uma disputa espetacular, se pudesse votava nos dois. E Luka Modric, mereceu ou não o prêmio de melhor do mundo? Será que foi um prêmio por piedade? Bem, se a gente for frio, o Griezmann estaria nessa disputa mole, né? Se envolveu em muitos gols do time da França, dando assistência ou fazendo gols, né? Ele se envolveu em 7 gols do time da França nessa edição de Copa do Mundo. Isso se a gente colocar ali na conta que o passe para o Pogba é uma assistência, né? Porque ele dá o passe, o Pogba tenta a primeira finalização e depois dá a chapada com a perna canhota. Fatalmente aquilo vai para as assistências, portanto a gente tem o Griezmann se envolvendo diretamente em 7 gols, é o homem das bolas paradas, é o cara que foi extremamente constante durante a Copa do Mundo. O Mbappé fez alguns jogos discretos, mas eu entendo aqueles que votariam no Mbappé porque ele produziu mais encantamento, ele produziu mais deslumbre e talvez tenha dado à França o tempero que esse time não tem em alguns momentos, que é esse tempero
da inventividade. Mas Luka Modric foi muito regular e acho que fez o trabalho mais hercúleo, né? Porque ser o Mbappé na França ou ser o Griezmann na França não é tão difícil porque o time é muito forte e que joga junto há muito tempo. Ser o Modric na Croácia talvez seja mais complicado porque você tem que carregar algo ou puxar seus companheiros e tirar deles algo mais. Então a Copa do Modric eu diria que também é cativante, mas ela é extremamente eficiente. Só para constar, ele deu menos assistência e fez menos gols que Griezmann e Mbappé, mas ele criou mais chances de gol que os dois. Quase que o dobro de chances do gol do Mbappé, por exemplo, ele criou na Copa do Mundo. E o que é criar as chances? É criar as possibilidades para uma finalização perigosa, dar o passe final, abrir o espaço para uma chance. Então isso nas estatísticas está lá. O Modric é um cara que criou demais, fora o trabalho defensivo. O Modric tem um trabalho de criação e de construção. Eu acho que o prêmio para o Luka Modric, para o camisa 10 da Croácia, é um grande recado de que o futebol não é só a pedalada, que o futebol não é só pisar dentro da área, o futebol também é pensar o tempo e o espaço, e isso o Modric faz como pouquíssimos no futebol mundial, talvez hoje ninguém faça isso como ele, portanto o prêmio está muito bem entregue e acho que é um grande título para o futebol croata, porque o Modric é o símbolo dessa geração, mas ele ganhando o prêmio de melhor da Copa premia esta geração croata que é o sustentáculo dessa equipe, já que projeto não houve, né, como a gente já falou aqui algumas vezes. E o opiniões, hein? Põe aí, por gentileza. Opiniões que você não tem o direito de ter, na verdade, é uma lei que você não tinha o direito de fazer, né? Para quem não sabe, o UOL fez uma ótima matéria, na verdade o UOL fez uma grande cobertura durante a Copa do Mundo, contando algumas curiosidades da Rússia e uma é bizonha. Existe uma lei, algumas leis inclusive na Rússia que são absurdas. Uma delas é você tem o direito de revidar um pisão no pé de alguém no meio da rua. O cara pisou em você, você pode pisar de volta, exercer este direito. A Rússia tem uma lei, na verdade, descriminalizou, ou seja, era uma lei, deixou de ser agressões domésticas que não causem lesões visuais, ou seja, a mulher passa num exame de corpo de delito, ou seja, não deixa arranhões, não deixa hematomas. Se você só agredir e não marcar a sua mulher, pode. Lá é assim, não dá, né? Ah, não, mas é cultural. Cultural é escambau, você não tem como, é só olhar como é que o mundo está hoje e entender que isso não cabe. Não cabe para qualquer coisa. Se eu puder, eu tenho direito a agredir meu irmão, minha mãe, meu vizinho. Não, você não tem o direito de agredir ninguém, nem aqui, nem na Rússia, nem na puta que pariu. E quem marcou mais a Copa, hein? O Canarinho Pistola ou a nossa gloriosa Colinda? Olha, com todo respeito ao Canarinho Pistola, eu acho que ele reinventou o nosso mascote, que sempre foi sem graça. As pessoas se identificaram com o Canarinho Pistola, ou seja, aquela coisa braba, ranzinza. Eu, por exemplo, me identifico muito com o Canarinho Pistola, que tá sempre de mal de tudo e acho que tem que ser assim, ele representa um pouco o brasileiro nesse momento. Porém, Colinda deu uma lição mundial de como presidir um país, né? A mulher, todas as vezes que esteve na Rússia, abriu mão dos seus salários, pagou do próprio bolso as viagens, portanto, que exemplo deu Colinda de liderança política. Isso sem contar o momento fofo que foi na final, ela cumprimentando cada jogador da Croácia com um abraço como se fosse uma grande mãezona e depois como se fosse uma madrasta abraçando os jogadores da França, parabenizando cada um por título. Ela ainda quebrou o protocolo, beijou a taça, pegou a taça no colo, tocou na taça antes do Lloris, que é o capitão campeão do mundo. Enfim, Colinda vive e ela deveria inclusive ser presidente não só da Croácia, mas da terra inteira, que acho que a gente teria uma humanidade muito melhor. Viva Colinda! E o Canarinho Pistola. Então é isso, Polêmicas Vazias chegando ao fim, se inscreva no canal do Esporte Interativo, toque no sininho para receber as notificações, comente com educação, compartilhe o nosso conteúdo e o mais importante, deixe o seu like. Como sempre, ó, como eu não vi meus filhos durante a Copa, eles tiveram que vir até o meu trabalho para poder nós convivermos um pouquinho. Um abraço, beijo, pai. Era em mim.